Muito bem, nós estamos aqui às margens do Rio Purus e nós estamos na cidade de Lábrea e é justamente aqui o local onde há 70 anos atrás, no dia 4 de junho, o pastor Frederico Orr chegou com o corpo de sua primeira esposa, Aina Orr. E aqui, a minha lado esquerdo, nós temos indo para Manaus. A minha parte direita aqui é sentido Acre, Boca do Acre, que era o destino dele com Aina. Mas no percurso, Deus levou Aina e eles ficaram aqui, no porto, ela principalmente. Ele então subiu à cidade para que fosse feito um caixão para ela, trouxe o caixão e depois subiu com o corpo dela até a frente do cemitério, onde foi celebrado um culto ali. Nós vamos para lá agora. Muito bem, nós estamos bem em frente ao antigo cemitério de Lábrea, hoje está desativado, onde o pastor Fred, ele subiu com o corpo de Aina Orr nesse porto, e aqui ele celebrou um culto. Na verdade, ele celebrou o culto bem à nossa frente, um antigo cemitério infantil que tinha, hoje também desativado, são residências que nós temos aí, e ele então entrou com o corpo de Aina, com um grupo bem pequeno de pessoas, cerca de, no máximo, 8 pessoas. E assim então, ele ali sepultou Aina. Vamos entrar no cemitério e conhecer mais de perto essa história. Muito bem, nós estamos agora no local onde foi sepultado Aina Orr. Nós temos aqui um marco na história do Evangelho na nossa cidade. Porque foi justamente através da morte de Aina que Frederico Orr, lá em setembro, quando ele veio colocar essa lápide, ele compreendeu que era vontade de Deus iniciar um trabalho do Evangelho nesta cidade. E se a semente caindo não morrer, ela não dá fruto. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto, disse Jesus Cristo. Meus queridos, essa é a história. Nós estamos aqui diante do marco do Evangelho, da sepultura de Aina Orr. Frederico Orr, então, no dia 4 de junho de 1954, sepultou Aina aqui. E aqui então começava a história da primeira igreja evangélica batista em Lábrea, naquele momento, na sua fundação, em casa de oração e depois igreja evangélica. Irmãos, nós estamos aqui no coração de Lábrea, bem no centro da cidade de Lábrea, onde no dia 17 de março de 1954, o pastor Frederico Orr inaugurou a primeira igreja evangélica batista em Lábrea. O trabalho começou na casa dele, que era ao lado, com um trabalho com mulheres, com as senhoras, ele, James e Dolly Gunning. E o pastor Fred então estabeleceu essa igreja e hoje nós estamos aqui diante desse trabalho 68 anos depois, para mostrar para vocês o trabalho que Deus usou a vida de Frederico Orr para iniciar em Lábrea. Bem em frente à igreja nós temos a Escola Presidente Vargas, um trabalho também iniciado e fundado pelo pastor Frederico Orr. 10 anos depois, é claro que a escola começou muito antes, na Casa de Farinha, o senhor Luiz Marinho, onde Idemar, Agar, Damares ajudaram ele, vendo a necessidade de estudos e ensinos para as crianças. Então esse é um pouco do trabalho que Deus tem feito aqui. Deus os abençoe. E aqui então nós temos esses fatos colocados diante de você. Eu sou o pastor Fabiomar Barbosa e hoje eu estou trabalhando na cidade de Lábrea, já há 17 anos. Trabalhei antes com o pastor Fred em Manaus, fui aluno dele no seminário, co-pastor dele e trabalhei com ele na Missão Cruzada Amazônica ao longo de alguns anos. Que Deus vos abençoe em Cristo. Amém. O
ver o ano que vocês viram aí, quando chegaram em Manaus. A mulher foi para o seminário com ele, o seminário estudando, ela engravidou e se perdeu, o filho, o bebê veio a falecer, e eles vieram para o Brasil para servir o Evangelho. Daqui, subindo para a boca do Acre, ela morre dentro do barco e é sepultada em Lábrea, né? E sepultada em Lábrea, ele vai até a boca do Acre e depois ele volta para lá e funda a primeira igreja, e depois ele funda essa igreja, que ainda, essa escola que ainda hoje funciona, é a prefeitura que governa, né, gerencia essa escola, e vai fazer 70 anos. Hoje ele estaria fazendo 100 anos se estivesse vivo. Como ele morreu em 2011, né, há 14 anos atrás. Então ele tinha 85, 86 anos quando ele morreu em janeiro de 2011. E eu trouxe esse vídeo porque é muito emocionante até para mim ver, né, aprendi muito. Eu diria que não muito, eu aprendi tudo. Porque até conhecer o pastor Frederico Ó, eu ia para a igreja, assistia o culto e ia para casa. E a gente fica emocionado em ver o trabalho que ele fundou e a gente ter podido participar, aprender a ser útil, a servir, a entender. Nós vamos ver essa mensagem hoje. E assim, eu quero também falar um pouco da esposa dele, né? A esposa dele, escutem mulheres, não é? Ela se dedicou ao esposo. Ele falava dela até o último dia de vida dele. Mesmo casado com a irmã Zeni, com muito respeito, ele lembrava daquela moça jovem que deixou sua casa para acompanhá-lo. E o texto dela era ter sua vida consumida na obra de Cristo. Quantas pessoas hoje, quantas mulheres, tá? Eu não estou chamando a atenção das mulheres, estou falando porque a data nos proporciona isso. Quantas mulheres estão perdendo tempo com tantas coisas e podia estar gastando sua vida para Cristo, podia estar usando sua vida para Cristo, servindo a Ele, que o tempo vai passar. Essa moça, porque na época ela morre 24 anos de idade, irmã Rosa. Mas interessante, obrigado, irmão Mário, só um fato histórico. Lábrea, cidade de Lábrea, irmão Pedro, acho que alguém aqui, não sei se o irmão Ben aí conhece, irmão Manuel, a cidade de Lábrea era a cidade que concentrava a arquidiocese católica romana daquele ano lá. Os bispos e os padres vinham de Roma, e dali eles governavam todas as cidades do interior do Amazonas. E é para lá que Deus manda esse irlandês. Quantos padres se converteram? Cidade quase toda. E ele foi doutor lá, foi conselheiro, foi psicólogo, foi pastor, foi engenheiro, e mudou a cidade, irmãos, de Lábrea, com a pregação do Evangelho. Mas qual foi a semente plantada lá? Sua esposa. Você já parou para pensar nisso? Você dá a vida para que outros possam ver Jesus, ouvir sobre Jesus, que a gente possa entender isso. Os adultos crentes que estão aqui, se você não está gastando sua vida, seu tempo, seus recursos na obra do Senhor, pede a Deus para Ele abrir teu entendimento e teu coração. E você vai ver a alegria que é você viver para o Senhor. Chamar as crianças aqui na frente, até 7 anos, vamos lá? Vamos lá, pode vir, pode vir. Vem, Alessandro, Azaf, Davi e Danilo. Aquela ali também vem, eu não sei o nome dela. Cadê a irmã dela para trazer ela? A tua irmã, Sofia. Pega lá ela. Tudo bem? Cadê? Aqui, olha aí. As crianças bonitas do Senhor. Vamos orar? Vamos fechar os olhinhos, em pé. Vamos lá? Vamos fechar, olhando para frente para o pessoal ver vocês. Olha para cá, o pessoal ver vocês. Vamos fechar os olhos e orar? Oremos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por estas crianças. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. Possamos conduzir, Senhor, esses pequeninos a Cristo, para que eles também levem o Evangelho para suas casas. Suas mães, seus pais possam também crer no Senhor. É a nossa oração, pedindo também pelas professoras, as tias que têm conduzido essas crianças no ensino da Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Tudo bem, segue lá, Azaf. Muito bem, irmãos. Só agradecer a todos que estão conosco. Estou vendo ali uma senhora perto da Jamile. Seja bem-vinda. Também Dona Augusta e a Né são de casa. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Abram as suas Bíblias, por favor, no texto que a irmã Alexandra já leu. Tá? Muito bem. 1 João. Agora eu peço silêncio. Peço que você não converse, não saia. As crianças não podem conversar também, senão os diáconos vão ter que separar. Mas é o momento da gente estudar a palavra de Deus. Você veio para a igreja para aprender a palavra de Deus. Seja você jovem, adulto, você vai aprender a palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. A vizinha ali que está perto da Clarice, trouxe a Clarice é a sua visitante, né, vizinha? Trouxe a Clarice hoje nos visitando. Que bom ver a Clarice na igreja junto com a Pérola. Abra suas Bíblias em 1 João 1,5. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. E abre nosso entendimento e o nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, não feche sua Bíblia. Os jovens, mantenha a sua Bíblia aberta, com uma caneta, Adriélia, Bíblia aberta, caneta na mão, para marcar. Raquel também, Samuel, Rosana. Por quê? Nós estamos estudando a palavra de Deus. E, como eu disse para os irmãos, eu vou sempre enfatizar, eu ainda estou no mesmo lugar do início do ano. Eu ainda estou degustando falar sobre o conhecimento. Porque é inadmissível que haja desconhecimento de Deus dentro da igreja brasileira. Mas é fato, José. O povo não conhece Deus. O povo não sabe. Homens, mulheres, meninos e meninas não sabem. Pensam que aceitar a Deus é simplesmente ir a uma igreja, frequentar uma igreja, ou se não dizer, eu vou aceitar Jesus para ele abençoar a minha casa, me dar saúde, me dar um marido, me dar uma esposa, me dar uma empresa, mas não é isso. O que nós vamos ver hoje à noite aqui é que é maravilhoso você saber que Jesus, o verbo da vida, se fez homem para que você possa ter de fato vida. E vida eterna, porque a vida biológica, essa que todos nós aqui agora temos e usufruímos, essa vida um dia irá acabar. Daqui a 150 anos, ninguém que está respirando, veja,
ninguém que nesse momento está respirando aqui nessa igreja e lá no Iêmen, daqui a 150 anos, não estará mais aqui. A vida biológica dessa pessoa terá chegado ao fim. E a alma dessa pessoa estará em algum lugar. A alma desses meninos, daqui a 100 anos, estará em algum lugar. A alma das crianças que desceram, daqui a 100 anos, estará em outro lugar. E se você não pensa nessas coisas, não sabe nada sobre isso, pede a Deus para começar a aprender. Pede a Deus para ele abrir o seu entendimento, o seu coração, como abriu o coração de Lídia. Olha que exemplo para as mulheres. Abriu o coração dele para atender as coisas que estavam sendo pregadas. Mulheres e irmãos como a mãe de John Wesley e de Carlos Wesley, que viúva, conduziu seus 9 filhos ao conhecimento do Senhor. Maria, mãe de Jesus, não sabemos quando, mas viúva, conduziu seus filhos também. E quantos textos a Bíblia fala sobre mulheres? E meus irmãos, nesta noite, irmãs, eu quero trazer até definições para os irmãos e conceito. O que é pecado? Quero citar aqui um mau exemplo, né? Há muitos anos atrás, eu era adolescente, Hebe Camargo, em um programa. Quem conheceu Hebe Camargo aqui, levanta a mão. Meu pai disse que preferia ficar de Maribona e assistir o programa de Hebe Camargo. Hebe Camargo dizendo no programa, quem pode dizer o que é pecado? Quem pode dizer o que é pecado? E o saudoso pastor Federico assistiu isso e disse, Deus diz o que é pecado. Os homens hoje dizem que não é. Os homens dizem o que eles pensam sobre o pecado. Mas nós vamos ver aqui o que Deus diz sobre o que é pecado. E trazer pelo menos um conceito, né, de um homem de Deus, né, o Augusto Hobbes Strong, escritor antigo, teólogo, ele disse, pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. Eu vou repetir. O conceito dele é, pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. O que é conformidade? É parecer, é ser igual. E a raça humana, desde Adão, quando entra o pecado, a raça humana perdeu a sua conformidade com Deus. É interessante, recentemente a minha esposa ouviu uma palestra e a doutora que estava lá estava dando palestra, disse assim, o diabo, escuta essa ideia aí, o diabo é uma ideia do imaginário humano, isso é uma invenção. O diabo não existe não, pessoal. O diabo não existe, é uma invenção. Os homens inventaram isso. Criaram essa ideia de que não existe um diabo. Escute, ele mesmo criou isso. O diabo quer que você pense que ele não existe. E você quer contra-argumentar com uma ideia dessa? Você pergunta assim de quem diz isso. Minha esposa disse que manteve silêncio, pensando, Senhor, uma hora dessa, aqui ouvindo essas besteiras. Não existe pecado, não existe diabo. Não existe pecado? Eu pergunto, existe assalto? Existe assalto ou não existe? Responda, irmão, sim ou não? Sim. Existe briga? Sim. Álcool, existe álcool? Sim. Existe droga? Sim. Cocaína, maconha, crack, êxtase, tudo isso? Existem famílias destruídas? Existem crianças sem mãe, sem pai? Existem crianças de pais executados? Existe criança de mães que estão drogadas na rua? Existe ou não existe, irmãos? Então, se você quiser acreditar na ideia de que o diabo não existe, acredite. Mas essa mensagem está aí. Por doutores, por pessoas que dizem que estudaram, que foram para a França, para a América, para a Inglaterra estudar, e trazem para o povo. Tem um padre, chamado Leonardo Boff, que diz isso. O diabo não existe. Meus irmãos, a humanidade quer andar conforme os seus preceitos, as suas ideias. Os homens e as mulheres querem andar de acordo com os seus gostos. Pode ver, com todo respeito às mulheres que estão aqui. Quantas mulheres estão aqui, os homens não estão? E eu digo isso com amor, não quero mal de ninguém, não tenho raiva de ninguém. Abraço, respeito, eles também, falo com todos eles.
mas não querem saber de Deus. Estão pensando que vocês vão ver aqui. Estão pensando que pode no último minuto aceitar Jesus e ir para o céu. Estão pensando assim, eu não sou tão ruim. Eu não sou tão ruim para ir para o inferno. O que eu fiz para ir para o inferno? João vai escrever essa carta, porque lá no período que ele escreveu essa carta, ele estava enfrentando duas doutrinas que eram heréticas, chamada gnosticismo e docentismo. Lê para vocês o que é gnosticismo. Doutrina que defende a salvação através do conhecimento. Eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa de muito conhecimento. Docentismo. Doutrina que afirmava que Jesus não veio como homem. Então, duas falsas doutrinas estavam mesmo ali atacando a base da igreja, e João vai escrever essa carta para dizer, cuidado, irmãos, isso é engano, isso é mentira. Você me pergunta, pastor, mas isso é no tempo de João, 1900 anos atrás, 2000 anos atrás. Ainda hoje essas heresias existem, estão aí, estão dentro das igrejas. Por isso a minha preocupação aqui, a preocupação do Zé e dos nossos diáconos, de que o povo que vem para cá comece a conhecer Deus de fato. Comece a saber quem Deus é, o que Ele faz, para você não viver enganado. Vamos lá, olhe para o texto comigo, por favor. João vai dizer que ele está escrevendo sobre alguém que ele viu, que ele ouviu, que ele apalpou e ele contemplou. Versículo 1 do capítulo 1. Olhe para o texto. O que era desde o princípio, o que temos ouvido. Então João ouviu Jesus pregar. O que temos visto, João viu Jesus. Ele diz, visto com os nossos próprios olhos. Ele também diz, o que contemplamos. João e os discípulos ficavam olhando para Jesus, irmãos. Que homem é esse? Que fala com a mulher, que toca no leproso, que ensina ao fariseu, que toca no doente, que escura o cego, e eles contemplavam Jesus. Mas não só isso. Ele diz, as nossas mãos apalparam. Quem sabe quantas vezes eles carregando alguma coisa, pegando, ou não sei se eles se cumprimentavam que nem a gente, né, dando a mão. Mas ele diz, nós apalpamos, nós tocamos em Jesus. Nós não estamos falando, contrariando o docentismo, nós não estamos contrariando, nós estamos contrariando essa doutrina falsa de que Jesus não tinha um corpo humano, porque é no corpo humano que Jesus vai para a cruz, e suas mãos são perfuradas, e seu lado é perfurado. Então João está dizendo de quem ele está falando, e ele vai dizer que esse verbo da vida, versículo 2, olhe para a sua Bíblia, e a vida se manifestou, e nós temos visto, e delas damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestado. Várias vezes, no seu evangelho, João diz que Jesus diz, eu sou a vida eterna, eu tenho a vida eterna, eu dou a vida eterna, eu lhes dou vida eterna, eu lhes dou vida eterna, eu sou a vida eterna. João agora está dizendo que ele está dando testemunho da vida eterna. Minha amada irmã, minha amada irmã, amado irmão, você que está aqui, preste atenção nesse perigo. Escute. Você, dentro da sua casa, tem pessoas que não conhecem Jesus, que não crê nele, que não tem compromisso com ele. Se essa pessoa morrer hoje na madrugada, a sua alma vai entrar no inferno para nunca mais sair de lá. E se você sabe disso, e você for para casa assistir o Fantástico, você é responsável também por aquele sangue. Deus vai lhe cobrar por esse sangue. Porque você está sabendo da verdade, ouvindo a verdade, e está se calando diante do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus primos, dos seus cunhados, seja de quem for. Porque Jesus está dizendo, nós estamos dando testemunho e vos anunciamos. Então, eu testemunho e eu anuncio a vida eterna.
Quem sabe alguém aqui diz, não pastor, mas desde quando eu vou para a igreja eu quero ir porque eu quero ver milagre, eu quero ver a bênção, eu quero ver as coisas acontecer aqui. O texto está dizendo, não, eu estou testificando para vocês, que é o mesmo sentido de testemunhar, estou anunciando a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3, por favor. E que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, comunhão com a igreja, comunhão com Cristo. E João está dizendo, nós estamos ouvindo, nós estamos vendo e estamos anunciando a vós outros. O que é que irmão anuncia, irmãos? Eu não estou anunciando, testemunhando para você vir para essa igreja, para você ser simplesmente abençoado. Mas nós estamos preocupados com a sua alma e dizendo a você, se você não crer em Cristo, você não se arrepender, chorar, confessar os seus pecados e levar Cristo para a sua casa, a sua família pode perecer. Isso não é brincadeira, irmãos. Não é a mensagem daquele lá, amaciante de ego, que chama todo mundo de lindo, 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 linda, né? E deixa todo mundo no erro. Todo mundo no engano. Seu marido ainda não é crente? Cuidado, se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. Se você não conduzir seus filhos pequenininhos para Cristo, eles vão crescer, vão ficar maior do que vocês, mulheres. Eles não vão querer saber do Evangelho. Os meninos vão crescer, não vão querer saber do Evangelho. Tem meninos aqui e meninas que os pais são incrédulos. Se você não levar o Evangelho para o seu pai e sua mãe vai morrer sem Cristo, irão para o inferno e vocês vão ser responsáveis por isso. Você não falou para sua mãe de Cristo. Você não falou para o seu pai de Cristo. E aqui João está dizendo, nós estamos anunciando a vida eterna, a salvação de vossas almas. Versículo 3 ainda. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, e Jesus Cristo. Romanos 5:1 diz que nós estávamos separados de Deus, inimigos de Deus. Separados. Mas agora João está dizendo, nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com Jesus Cristo. Estas coisas, pois vos escrevemos. Então, ele testemunha, ele anuncia e ele está escrevendo para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, esse mundo é de tristeza, esse mundo é de doença, esse mundo é de sofrimento, esse mundo é de angústia. Irmão Mário hoje postou um vídeo, né? A praça, ali o calçadão lotado de gente, música alta, bebida. Claro, irmãos, o vazio da alma é muito grande. A bebida não preenche, o álcool não preenche, a imoralidade não preenche. Então toda semana, todo fim de semana, todo mês, todo ano, o carnaval passou. Graças a Deus acabou. Graças a Deus, 11 meses de aí nós temos de descanso dessa festa demoníaca, diabólica, animal, terrena, terrível. E que infelizmente até crentes hoje querem participar, querem ver o carnaval. Não tem problema. Igrejas fazendo, bloco de carnaval evangélico. Engano do diabo. Cuidado, mães, que deixaram suas crianças na escola participar do bloco mirim, Carnaval Kids. Isso é tudo jogada. E a gente sabe de quem é. Agora vamos para o texto que nós lemos, para a gente caminhar. Versículo 5. Testemunhamos, anunciamos, escrevemos. E agora João vai dizer, João, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Vamos lá, que mensagem João estava agora anunciando para aquela igreja? Veja que tem uma reticência depois da palavra esta. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus é o que, irmãos? Luz. Quem é de Deus, quem está com Deus, quem ama Deus, anda na luz. O que é luz? É o que é sério, é o que é santo, é o que é honesto, é o que todo mundo pode ver.
Será que se amanhã eu sair pela rua e encontrar o irmão Benaí, eu para o pastor? Ou será que amanhã eu estou andando na rua e irmão Pedro me vê? Aí eu, irmão Pedro, vou me esconder dele. Por que eu vou me esconder? Eu não ando na luz? Não estou na luz? Não vivo na luz? João está dizendo, Deus é luz. E vocês vão entender já já. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus não tem pacto, Deus não tem comunhão nenhuma com carnaval, com homossexualidade, com bandidagem, com jogo do bicho, com todo tipo de coisa imunda que esse mundo produz. Deus não tem conversa com isso. O camarada faz um enredo para um orixá e diz, graças a Deus ganhamos. Ganhou o dinheiro, ganhou o título. E meus irmãos, olha aqui para mim. Vocês despertaram um pouco, vocês estão querendo dormir. O carnaval é pago com dinheiro que devia ir para a escola, que devia ir para o hospital, que devia ir para a polícia. Eles tiram e pagam o carnaval. E as escolas ganham dinheiro. Escola de samba tem dinheiro do governo para fazer aquela presepada lá. Então, se você gosta, se você apoia, se você tem algum desejo por alguma escola de carnaval, você tem vergonha, abandone isso. Abandone. Porque o dinheiro, irmão Pedro, que era para estar nos asfaltos, no garapé limpo, está lá. De Manaus até chegar em Brasília. 8 milhões, José. Carnaval de Brasília. Deputados tiraram e deram fazer blocos de rua. Tem nada lá, pessoal, nem muito gosta, não, mas gastaram dinheirão. Não faltou um centavo para o tal do carnaval. Imoralidade, impureza, divórcio, violência, morte, tudo que não presta. E estou dando esse exemplo porque tem muitos que dizem, eu sou de Deus, mas eu vou no carnaval. Dá um exemplo aqui, que pode ser que eu me queime, mas eu não tenho problema com isso não, mas uma parente nossa, irmã Rosa, cuidando da sua mãe idosa, chegou o carnaval, as passagens estavam pagas. Ela não ia perder o carnaval nunca. Ela se despediu da mãe idosa, a Ciane sabe disso, deu um beijo na velhinha lá, 90 e lá vai fumaça, e pegou o avião e foi embora para o Rio de Janeiro. Faz isso desde menino, desde jovem, todo ano vai para lá. Chegou lá, o telefone tocou, tua mãe acabou de morrer. Deixou de acompanhar a mãe nos últimos minutos de vida para ir adorar o diabo, Satanás, a serpente. Aí pensa que Deus vai dizer, mas é assim mesmo. Não. Quem brinca com o pecado está brincando com a sua alma. Quem despreza a Deus por causa de pecado está colocando em risco a sua alma. E eu vou dizer para você, a sua alma é o que você tem de mais importante. Tem casa? Tem dinheiro, tem sítio, tem terreno, tem loja, tem empresa, tem carro, tem tudo. Mas a sua alma é o que mais importa. João vai dizer, a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos, no versículo 5, é uma afirmação de João. João está afirmando, dizendo, Deus é luz. Você é de Deus? Sou, pastor. Está dando a luz? Está levando a luz para o seu marido? Está levando a luz para o seu esposo? Está levando a luz para os seus filhos? Está levando a luz para os seus parentes? Porque Deus é luz. Nele não há trevas. Afirmação. Versículo 6. Acompanhe comigo, por favor. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. Irmãos, você conhece alguém mentiroso? Tem ou não tem? Quantos você conhece que diz que é evangélico? Que você vê assim? Irmãos, não é história minha, vá para a internet. Os últimos 3 crimes bárbaros que aconteceram no Brasil foi realizado por homens que se dizem pastores. Porque o povo também não sabe discernir o que é um pastor. Camarada, mulheres, eu digo das mulheres, eu quero falar para as mulheres. Mulheres, o camarada diz que é pastor, diz que é diácono, diz que é presbítero, chegou perto de você falando baixinho no seu ouvido, tocando em você, diga, arrega Satanás. Porque não é de Deus. Ele é pastor.
Que me pegar, me chamou para orar num quarto, me chamou para ir para o culto, só nós dois fazer uma reza. Mande sair fora. Entendam que é um pastor. Era pastor, e me enganou, me roubou, fez o mal para meu filho. Você sabia se aquela desgraça era pastor mesmo? Eu não consigo entender. Discernimento. Camarada bebe, não paga, fuma, vive com confusão. Mas é pastor. Não é. Entenda, discina o que é um verdadeiro pastor. Escute, versículo 6. Aí tem uma enganação, irmãos. É uma enganação. Olha a vida do camarada. A mesma coisa serve para as mulheres também. Ele é apóstolo, é profeta. Tudo isso é mentira, irmãos. A Bíblia, escuta, olhem para mim aqui, irmãos e irmãs. A Bíblia não apoia ministério pastoral feminino. Amo e quero bem de todas as mulheres que pensam que são pastoras, mas não existe isso na Bíblia. E está cheio de mulher acompanhando outras. É minha pastora. Eu escuto tanta gente dizer isso para mim, Rosa. Chega a dar um negócio ruim. Vamos mandar um infarto, eu fui para o céu logo. Eu não vou por causa de Daí Maria Rita. Eu falei que é minha pastora, minha apóstola, minha bispa. Isso não existe, irmão, na Bíblia. Isso é invenção dos homens. É como se eu dissesse assim, olha, irmãos, olha ali. Ninguém olhou. Olha o anjo. Só a Pérola olhou. Está cheio de gente fazendo isso na igreja. E o povo velho, cabeça branca, menino de 14 anos, está rebanhando multidão em Manaus, no Brasil afora, enganando o povo. Leia a sua Bíblia para você não ser enganado. Comece a ler a Bíblia em casa, pelo amor de Deus. Pega o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João e leia o livro de Romanos. Para você ter força contra o pecado da tentação sexual, da imoralidade, da cobiça, de tudo que não presta. Agora, eu não leio a Bíblia. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Aqui tem uma enganação, irmãos. Você está dizendo que você é crente, anda nas luzes, que você tem comunhão com Ele. Eu tenho comunhão com Jesus. Mente para a mulher, mente para o marido, assiste o que não presta, celular com senha para o marido não ver. Você está em trevas. Quem está em trevas não está com Deus, irmãos. O cara diz que é evangélico, vem para a igreja, está lá agarrado num baseado de maconha, não é crente. Está indo para o inferno. O que você vai fazer? Vai deixar ir? Não, mas acho que Deus salvou pela graça. Ele salva pela graça, irmãos. Mas o processo é o mesmo. Os dois homens estão falando de Jesus. Diz que um diz, livra-nos a nós e a ti também. O outro olha para ele e diz assim, não temes a Deus, nem estão diante da morte. A tu e a mim é digno que estamos passando, mas esse nem o mal fez. Então você vai lá para o texto e olha o texto, está lá. Ele arrepende-se, ele confessa, ele crê em Jesus, ele pede misericórdia e pede propiciação, ele é salvo. Ele não é, Senhor, eu sou um pecador, me salva, eu vou fumando mesmo. Não! É um processo da vida dos seres humanos. Há uma enganação aqui, cuidado, para você não andar enganado. Versículo 7. Olhe comigo para a Bíblia, por favor, versículo 7. Se você quiser anotar a primeira palavra no versículo 5, afirmação. A segunda no versículo 6, enganação. Veja, não é do texto, é da compreensão que as pessoas têm. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 7, você tem aí a comunhão com a luz. Não tem nenhum diácono ali preparado. Se eu mandar fazer, vai demorar tanto para fazer, mas eu ia mandar de novo apagar as luzes aqui. Aqui está tudo cheio de luz. Aquela ali está faltando, mas tudo claro. Piso é claro. Até a palidez do pastor fica mais claro. Todo domingo a gente convida as crianças, convida pessoas, chama pessoas para vir aqui. Não é para nos dar dinheiro, que essa igreja nos acusam de até de ser arrogante, mas essa igreja dá
comida para as crianças, dá rancho, dá oferta, e a gente não pede R$1 de ninguém que vem aqui. E se alguém lhe pediu, você me fala, pastor, eu vim aqui me pedir. Não damos, não pedimos nada de ninguém. A gente pede para que as pessoas venham, para que aprendam a palavra de Deus. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. 11 anos nesta igreja. 11 anos convidando homens e mulheres para estar aqui. E muitos não estão e não querem vir para cá. Mas se você for lá, Jeane, e perguntar assim, você é de Deus? Sou de Deus. Você é de Deus? Você é filho de Deus? Sou filho de Deus. Deixa eu explicar para vocês aqui, nota de rodapé. Doutrina católica romana introduziu, por onde passou, Romário, que todo mundo que nasce o quê? Filho de Deus. Quem acredita nisso aqui, levanta a mão aí. Quem acredita nisso? Levanta a mão. Você não acredita, graças a Deus, então vocês sabem. Ninguém nasce filho de Deus. Está ali a Jamile com o Davi Abimanel. Não é filho de Deus. É filho de Jamile e do Daniel. Não é de Deus. Está ali o Carlos Daniel, né? É filho do Daniel e filho da Jéssica. Mas não é filho de Deus. Só é filho de Deus quem crê em Jesus. Então você vê lá o cara se drogando, bebendo, matando, roubando, adulterando, vivendo tudo que não presta. Se você vai estar filho de Deus, sou filho de Deus. Não, você não é filho de Deus. Mas provavelmente você é filho do diabo. Filho do diabo, não é filho de Deus. Porque se fosse filho de Deus, gostava da comunhão. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Comunhão. Aí a gente tem que estar lá, ei, vem para a igreja. Vem não. Prefere o Flamengo, prefere o cigarro, prefere a cachaça, prefere a ociosidade. Depois, você acha que é de Deus? Não se iluda. Não se engane. Chore, lute, trabalhe, porque sua vida está passando. E você está lá no engano, no erro. Seu parente, seu amigo, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu parente, seu avó, seu tio, perecendo. E achando, não, mas sou de Deus também. Não é. Está aqui o texto dizendo, se aqui é da luz, se anda na luz, tem comunhão uns com os outros. E está justificado, veja o versículo 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, todos os pecados que eu já cometi, que eu cometo, e que eu ainda vou cometer até o último dia, quando eu bater o catolé, já foram colocados sobre Cristo, e o sangue de Cristo me purifica. Eu não estou aqui ensinando que eu sou impecável. Pastor Marcel não peca, é um santo. Bora colocar ele ali numa prateleira. Não! O que eu estou dizendo é que quando você crê em Jesus, e você acaba pecando, como João vai dizer no capítulo 2, o motivo pelo qual ele está escrevendo a carta também, ele vai dizer, o sangue de Jesus purifica você todo o seu pecado. Eu sei que eu sou um pecador miserável, mas ser propício a mim. Então, no versículo 7, você tem a comunhão. Vá para o versículo 8. Porque esse versículo 8 é muito sério para os dias de hoje. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum. Aqui, irmãos, era uma turma que estava lá dizendo, sabe o quê? Olha aqui para mim, presta atenção. Naquele ano, naquela época, já existiam os que diziam, rapaz, não existe pecado. Acabou. Fique à vontade. Façam o que vocês quiserem. Se dissermos que não temos pecado nenhum, não existe. Agora eu pergunto a vocês, existe isso hoje, irmãos? Tem gente aí dizendo que não existe pecado? Aí, televisão, internet, novelas, atrizes, atores, jogadores, não existe pecado. Deus gosta de você e vai todo mundo para o céu. Não existe pecado mais não. Faça o que você quiser da sua vida, do seu corpo, do seu tempo. Não existe mais pecado. Isso era a mensagem que existia naquele tempo. Essa mensagem é tão real hoje, irmãos. Hoje. Agora, preste atenção para os irmãos investigarem uma coisa. Vocês já viram a quantidade de religião que tem no mundo? A única religião que fala de pecado é o cristianismo. Os outros nenhum falam. Fala de ser bom, fala de ser melhor, fala de fazer o bem, fala de
encarnação, reencarnação, mas nenhum fala de pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque é tudo que o homem não quer ouvir. É tudo que a gente não quer ouvir. É pecado, não faça. Não pode. É pecado. A gente quer liberdade para se atrapalhar lá na frente. E João está dizendo, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então, no versículo 8, você tem aí uma negação. O mundo está até hoje negando. Não tem pecado. Pode trair, pode mentir, pode enganar, pode roubar, fumar, dançar. Façam o que vocês quiserem da vida e do corpo de vocês. Não tem mais pecado. Não tem. E João está dizendo, cuidado com essa conversa. Veja versículo 8. Ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quem diz que não tem pecado, não tem a verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade, eu vim pela verdade, ele fala a verdade, ele viveu a verdade, ele sofreu pela verdade e morreu pela verdade, sendo ele a verdade. Se você diz, não existe pecado, eu faço o que eu quero da minha vida, você está mentindo e a verdade não está em você. Você não tem verdade. Irmãos, o Senhor nos libertou para a gente ser escravo dele. Escravo de Cristo. Até o fim da vida. Vamos caminhar para o final. Estamos no versículo 7. Versículo agora, irmãos, ficou no meio, a bênção aí, ó, no meio. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então vejam só no versículo 9, o que é que João está dizendo? Meus irmãos, tem alguns dizendo que não tem pecado. Qual deve ser o nosso papel? Não, nós queremos é confessar nosso pecado. Então, para aqueles que confessam, diz que tem perdão e purificação. Então, vem para a igreja, pega a Bíblia, começa a ler, começa a aprender, começa a conhecer, começa a ter nojo do pecado, deixa o pecado, recebe o perdão e purificação. Agora o que diz, não, eu não acredito não. Isso é a conversa do pastor Maciel. Eu vou continuar aqui no meu pecado, levando minha vida de uma boa, sem atrapalhar ninguém, e vou contar com a sorte. Quem sabe no último minuto, né? Antes do gongo soar, o Senhor age com misericórdia na minha vida. Esse está correndo o risco. Porque o que João está dizendo no versículo 9 é, tem confissão e tem purificação. Tem perdão. Se confessarmos os nossos pecados. Irmãos, escute aqui uma coisa. Você sabe que existe o pecado por ação, é quando eu faço uma ação que não tem conformidade com as coisas de Deus, mas existe o pecado pela omissão. O que é o pecado pela omissão? Lembra que eu contei uma história aqui do pastor Frederico? Vou contar novamente, Jane, anota aí, a de número 1625, né? As histórias. Ele contou a história de um homem que ele conheceu em Labra, irmã Rosa. Isso é verdade, não é fácil. Isso vai, quem sabe, sair um dia na biografia dele. Mas ele dizia para aquele homem, olha, venha para a igreja, conheça o evangelho, venha para a igreja, venha para a igreja. E ele fugia do pastor Frederico. Até que um dia ele teve coragem e ele disse assim, pastor Fred, eu acredito no que o senhor diz, eu acredito no que o senhor prega, mas eu não posso para a sua igreja. Por quê? Porque a minha mãe está bem velhinha e ela é lá da igreja da Nossa Senhora, tão piedosa lá. E se eu for para a sua igreja, ela vai ficar muito triste. Então eu vou fazer o seguinte, quando a mamãe morrer, aí eu vou para a sua igreja. Meu irmão, o irlandês, ele pesava 140 quilos quando ele tinha 30 anos de idade. 1,90 m. Ele disse, miserável, desgraçado. Tu vai para o inferno junto com a tua mãe. Que covarde não quer dizer para a mãe dele, idosa, que a salvação é em Jesus, não é em Maria, não é na igreja católica, não é na igreja Hermon. A salvação é em Cristo Jesus. Mas o covarde preferia, deixa minha mãe morrer, aí Deus sabe onde é que ela foi, aí eu vou para a igreja ser evangélico. Tem muita gente que pensa isso hoje. Que eu vou ser evangélico lá com o pastor Maciel. Não. Ou você confessa seus pecados e recebe a purificação dos seus pecados, ou você pode perecer. Tá bom? Então, versículo 9, confissão e purificação. Versículo 10, irmãos. Olha o versículo 10, o que é que diz. Se dissermos que não temos cometido pecado. Veja só, no versículo 8,
tinha a turma que dizia, não existe pecado. No versículo 10, aqui a turma diz, não, existe pecado, mas eu não sou pecador. Eu não peco. Quem peca muito aqui é o João Santos. Esses são pecadores demais. Eu não peco. É isso que ele está ensinando aqui, no versículo 10, que alguns diziam, se dissermos que não temos cometido pecado, eu não cometo pecado. Existe pecado, mas eu não sou tão pecador. Meus irmãos, quando você acorda e você bota o pé lá da sua cama, você respirou, ali você já começou a pecar. Por quê, irmãos? Pecado não é só um ato, é um estado de natureza. Um estado de natureza. Pode ser que hoje eu tenha pecado mais do que alguém que nunca entrou numa igreja, porque é um estado de natureza. Agora, a Bíblia diz que a purificação dos pecados para aquele que crê, confessa e coloca a sua confiança em Cristo, não em si mesmo. Então, aqui o que é que João está dizendo? Versículo 10. Versículo 10, ele está dizendo, se dissermos que não temos pecado, cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, se referindo a Deus. Porque Deus está dizendo, o homem é pecador. Não sou não. Então você está dizendo que Deus é mentiroso? Você quer continuar assim, dizendo que Deus é mentiroso? Sua esposa, seu esposo, quer continuar em casa dizendo que Deus é mentiroso? E você acha que ele vai para o céu? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ele já disse lá no capítulo 5 que a verdade não está neles. Agora diz, a palavra também não está. Por quê, meu irmão? Como é que você ou eu vamos conhecer a verdade? Olhe para cá, por favor. A Bíblia. Não é vindo para cá no domingo, não. Venha todos os domingos. Venha. Tem café depois, tem um chocolate. Mas você vai aprender lendo a sua Bíblia em casa. Com seus filhos. Com seu marido. Com sua esposa. Aqui, esse do versículo 10 está dizendo, não, tem pecado sim, mas eu não sou pecador. João vai dizer, então você é mentiroso e você não conhece a palavra. Escutem, por que as igrejas evangélicas hoje têm igreja para desviado, igreja para adúltero, igreja para gay, igreja para lésbica, igreja para quem quer parecer cachorro? Por quê? Porque abandonaram a palavra. Então, sem a palavra não tem a verdade. Sem a palavra não tem conhecimento. Sem conhecimento não tem perdão, não tem purificação, não tem salvação. E o camarada fala, não, estou na igreja, mas eu sou uma borboleta. Você é borboleta, vai morrer, separado de Deus. É isso que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Escuridão total, irmãos, aí eu botei. Escuridão total, porque não tem a palavra, está chamando Deus de mentiroso e está dizendo que não tem pecado. Escuridão total. Trevas sobre trevas. É muito triste uma situação dessa, irmãos. Ontem eu passei com a minha esposa em um local, uma quantidade de meninos de classe alta, todos transformados, uns tamancos dessa altura, uma roupa inadequada para aquele ambiente, mas estavam lá. E eu disse para minha filha, quando eu vejo isso, eu não vou jogar pedra nessas pessoas, mas eu me entristeço, porque eu conheço, pela palavra de Deus, a realidade do céu e a realidade do inferno. Um lugar de gozo, de descanso, de paz, e um lugar de tormento, choro e ranger de dente. Isso não é historinha para assustar ninguém, isso é Deus que diz. Jesus falou muito do inferno, o inferno é real, existe. E nesse momento, enquanto você está aqui, no ar-condicionado, cadeirazinha fria, Marciano está passando mal ali, que ele é magro, sofre muito com frio. Tem um pouquinho mais magro do que o Zé, né? Mas está no frio. No inferno não tem isso. Hoje tem gente na internet dizendo assim, eu quero ir para o inferno. Outros dizem assim, eu vou entrar no inferno sambando. Eles pensam que entrar no inferno é como entrar numa balada. Entrar no inferno é como você entrar em um ambiente. Não é não, irmãos. O inferno, o lago de fogo é a ausência da graça e da misericórdia do Deus Criador. E Jesus disse, lá só tem choro, sofrimento, ranger de dente e o bicho não cessa de picar. Então quem hoje está pensando, eu vou para o inferno dançar lá, vai ser uma bênção lá. Está enganado, está enganado.
Vamos caminhar mais 2 minutos. Versículo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Agora, irmãos, é maravilhoso isso aqui, porque está dizendo, olha, vocês são pecadores, o pecado está aí, o pecado nos assedia, o pecado existe, quer acabar com vocês. Ele vai dizer, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não peques. Lutar contra o pecado. Ele vai dizer, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu botei, está aí a solução para o pecado, meu irmão. Minha irmã, meu irmão, a solução para o seu marido não é deixar ele lá como está. Não, ele não peca muito não, ele peca pouco. A solução para ele não é dizer que não existe pecado ou que não peca. A solução para ele é buscar um advogado. Aonde, pastor? Na OAB? Não, em Cristo Jesus. Porque é Cristo Jesus, versículo 2 vai dizer, o que é que Cristo é? E ele é esse advogado que é a solução para o pecado, para o pecador. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Deus já cobrou o pecado da humanidade, irmãos, na pessoa de Jesus. A conta está paga. Você pode ir embora do restaurante, a conta está paga. Se você buscar esse advogado, se você colocar sua confiança nele, mas se você acha que você vai por você mesmo, você está enganado. Ele é a solução, porque ele é o nosso advogado. Ele é a propiciação. No versículo 2, ora, sabemos que o temos conhecido. Reticência, por isto, se guardamos os seus mandamentos, venha para a igreja, venha aprender, venha estudar, venha ensinar a criança, leve para a sua casa. Você ama os mandamentos? Então, de fato, você conhece a Cristo. Você conhece a Cristo. Ele está dizendo isso. E eu coloquei aqui a submissão à palavra de Deus. Eu conheço a Cristo. Eu me submeto a Ele. Eu amo a igreja. Eu amo estar lá. Irmãos, onde tinha 64 crianças aqui, multiplica, se cada uma fosse de família diferente, nós teríamos aqui 128 pais. Pai e mãe, né? Olha essas crianças, pai e a mãe não estão nem aí. A gente podia estar ensinando aqui que eles não podem comer porco, ou ensinando aqui as heresias de outros movimentos. Nós estamos ensinando que Cristo salva. E essas crianças vêm para a igreja e estão aprendendo de Cristo. E eu perguntei para o Zé, que eu não sei quantos membros nós temos hoje, mas irmão, essa igreja não tem 40 membros. Aí nós temos um trabalho de criança, vem quase 70 crianças. Ouvir o evangelho. E a nossa oração é que essas crianças cresçam e não sejam como essa geração que se entregou à bebida, à homossexualidade, às drogas e estão aí perecendo. E a única solução deles é a palavra. Então, João vai dizer, ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. O conhecimento da palavra, a submissão. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, João não tem papo na língua, ele diz, é mentiroso. E nele não está a verdade, é uma ilusão. Hoje tem homens de tamanco, irmão Benaí. O cara está de tamanco, a barba vazando aqui, nem é do Romário, boca pintada de batom, pregando. Tem um marido em casa, o homem não pode ter marido em casa. Uma mulher não pode ter esposa em casa, dentro de igreja. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Se você diz que é crente, que é evangélico, e você aceita esse tipo de sem vergonhice, você está em pecado também. Você não conhece, você é mentiroso e a verdade não está em você. 2:5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Salvação. Os cabas velhos querendo dizer hoje de manhã, né, Zé? Os cabas velhos tudo capengando. Eu, Murilo, João Mário, o Júnior, tudo capengando. Deus foi misericordioso, deu uma esposa, aí ela começa a arrumar a gente. Aí vai começando a se arrumando, penteia o cabelo, faz a barba, né?
sendo aperfeiçoado. Aqui, quando ele diz aperfeiçoado no amor de Deus, irmãos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Hebreus 10, 14. E ele, com uma única oferta, aperfeiçoou, pretérito perfeito, acabado, aperfeiçoou os que estão sendo santificados. O crente está sendo santificado, o crente está deixando o mundo e se apegando mais a Deus. Versículo 6. Olha lá. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, no 2:1, solução. No 2:2, propiciação. No 2:3, submissão. No 2:4, a ilusão. No 2:5, a salvação. E agora no 2:6, a santificação. Você é uma pessoa mais santa hoje? Como assim, pastor? Santo, ama o Senhor, serve ao Senhor, esqueceu o mundo, abandonou o mundo, está aprendendo de Cristo, servindo a Cristo, santificação. Se não está tendo santificação, provavelmente que não houve salvação. Creia no Senhor, guarde a sua palavra, ame a sua palavra. Escute, eu não tenho medo de dizer isso. Procure uma igreja onde a palavra é pregada. Ah, não vou lá no pastor Marcelo não, que ele grita muito, fala de pecado. Procure minha irmã, procure meu irmão, um lugar onde a palavra é pregada. Vá para lá, pegue seu esposo, pegue sua esposa, pegue seu filho. Vou para essa igreja aprender a palavra. Não é só aqui, tem muitas outras igrejas. Mas procure, vá para um lugar, vá ler a Bíblia, para que você não fique enganado nesse mundo. E o seu coração pare aqui, o seu pulso pare de pulsar, e você entre na eternidade. Não na salvação, mas na perdição da sua alma. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa mesmo derramar sua graça sobre nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos por Tua misericórdia. Aceita a nossa gratidão, Senhor, e nos ajuda a ouvir essa palavra, a amar essa palavra e colocá-la por prática em nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre o Teu povo, agora e para todo sempre. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.